Buenas, tudo bem com vocês? Bom, então a continuação dos nossos estudos aqui de psicanálise na disciplina Clínica em Bio. Então é a nossa quarta aula. Lembrando para vocês que cada aula é dividida em 5 temas e mais a questão da prática, que a faculdade da Uninter sempre traz. Então essa quarta aula, na verdade, cada disciplina sempre tem 6 aulas. Então eu já estou na quarta aula aí, já fiz a APOL, que são duas APOL, que digamos como se fosse um trabalho, e sempre a primeira APOL é das 3 primeiras aulas e a segunda APOL das 3 últimas aulas. E depois sim tem a prova objetiva e a prova descritiva. Então no caso eu fiz a primeira APOL, tirei 80, então foi bom assim, tem 3 tentativas. Errei detalhes ali, algumas coisas que esqueci, enfim, mas tudo tranquilo. Bom, voltando então para cá vamos começar essa quarta aula, que daí vai ser a quarta, quinta e a sexta, depois faço a segunda APOL e espero ficar acima da média aí para passar, apesar que meu objetivo não é só passar, assim, aprender bastante para poder, quando estiver no processo clínico aí, ou quando estiver clinicando, tiver paciente, conseguir ter um embasamento melhor para poder conduzir a análise com o paciente. Então aqui continuando aqui da clínica em Bio, então aqui ele já começa com o tema 1, modelo das funções alfa e beta. Vamos ver o que é esse trem, modelo das funções alfa e beta. A técnica de observação passiva é muito importante para compreender a teoria psicanalítica. Tipo assim, não interfere, só vai observando. Então, na verdade, ele está dando sugestões aqui para nós, que futuros analistas, digamos. Então, o que está dizendo aqui, ó, aproveite oportunidades de observar um bebê recém-nascido. Você irá notar que a principal maneira de expressão dos bebês é o choro. Eles choram por fome, desconforto, dor, angústia, sono e agonias de todo tipo. Mas é possível perceber que o bebê não diferencia um motivo do outro. Olha que interessante isso. Então, para ele, tudo é um desconforto. Ele só tem 2 estados, um bom e um mau. Da mesma maneira que meses mais tarde, ele fala au para todos os animais, sem diferenciar o que é cão, gato, vaca ou cavalo. Questão. E aí isso nos diz que o bebê não dá significado específico ao choro, mas sim que se expressa pelo choro para todos os motivos, sem saber o que especificamente motiva o choro, se é dor, fome, desconforto pela fralda suja, por exemplo. Então, na verdade, assim, o que está dizendo é que o bebê ele não dá nomes, não dá significados para o ato do choro, simplesmente acontece. Ele identifica que tem um desconforto ali, não sabe o que é e ele chora, mas ele não sabe do que é, enfim. Então aqui no subtítulo tem a função alfa, que até usa a letra grega do alfa ali mesmo. Vamos ver o que é a função alfa. Então a função do outro, que está assumindo a função materna, seja ele a mãe, o irmão, o pai, o avô, a avó, um cuidador, um profissional da enfermagem, por exemplo, será de traduzir os sentimentos sem nome para o bebê. Então, na verdade, o que acontece? O cuidador ele vai trazendo, pelo que eu estou entendendo aqui, na verdade, assim, só para vocês terem uma ideia, esse texto eu nunca li. Então eu estou interpretando junto com vocês aqui, eu estou lendo e estou interpretando. Né? Talvez se vocês tiverem outras observações, coloque aqui nos comentários. Então aqui no caso, o que ele fala? Que o cuidador, independente de quem seja, ele vai introduzindo os termos, os significados para o bebê. Então o bebê ele vai assimilando o que significa cada situação, cada sentimento, através do cuidador. Então, por isso que fala a função do outro. Então, sempre quando se refere no outro, é aquela pessoa que está além do bebê, o outro. Então, a pessoa que está com a função materna entra em sintonia com o bebê, uma empatia, e dá nome a cada mal-estar. Então, o bebê ele vai aprendendo aos poucos o que é cada sentimento. E aí, eu dei uns exemplos aqui das falas dos cuidadores, né? Oi, bebê, você está com sono? Esse choro é de sono? Você sempre dorme nesse horário? Ah, outro exemplo. Já sei, você deve estar agoniado porque a fralda está suja, já vou trocar. Quer arrotar, não é? Está agoniado. Ok, vou te colocar no colo para arrotar e depois você vai ficar tranquilo para dormir.
Então o bebê ele vai assimilando. E aqui conclui que essa capacidade da pessoa que exerce a função materna é chamada por Bion de função alfa. Ele resume como representada pela letra grega alfa. Então, na verdade, quando se falar em função alfa, nada mais é que a função materna de introduzir nomes ou significados para os sentimentos que o bebê está sentindo. Então, essa é a função alfa. Agora vem elementos beta. Quem será? Deve ser o bebê. Vamos ver. Os elementos beta são todos os conteúdos que o bebê projeta na mãe. O bebê chora para a mãe, ele chora e esse conteúdo precisa de um continente, no caso, um acolhimento, lembro da aula passada. Então, quando a pessoa que exerce a função materna consegue ser continente, ela fará a função alfa, que vimos acima, ou seja, recepciona, assume, acalma, desintoxica, compreende e devolve de maneira organizada, nomeada, traduzida, diferenciada. O conteúdo sem nome projetado na mãe é recebido novamente, só que agora já de forma possível de ser simbolizada. Nem aqui o exemplo, a fralda está suja, por isso está ruim, desconfortável. Então se torna vem a questão do símbolo, simbologia nesse caso aqui do exemplo. Então, retomando, os elementos beta são todos os conteúdos que o bebê projeta na mãe. Então, isso que eu tenho que deixar bem claro na minha mente. E vocês também, se quiserem aprender, claro. Então, são todos os conteúdos que o bebê projeta na mãe, os elementos beta. Alfa, a função alfa é a função da mãe em relação ao bebê, né, que ela dá nome, dá significados. E os elementos beta é os elementos os conteúdos que o bebê projeta na mãe. Por vezes a mãe não consegue diferenciar. E um exemplo disso é que a cada choro a mãe dá o peito para amamentar, achando que é assim que o bebê vai se acalmar. O que o bebê simboliza a partir desse modelo de construção é: preciso comer para me acalmar. Então é a lógica que o bebê usa para, no caso, chorou, a mãe vai lá dar o seio. Então o beta seria o conteúdo do bebê, sem nome, evacuados da mãe. Tipo, o bebê ele só demonstra. Então os conteúdos que ele demonstra é o beta. E alfa é igual à função materna que acolhe os elementos beta. Desintoxica, compreende e devolve nomeado ao bebê. Então a mãe acolhe esses sentimentos do bebê e os devolve nomeando, dando nomes, simbolizando. E assim, aqui diz em doses homeopáticas, ou seja, no momento certo, na quantidade certa. Até que não seja possível compreender, a mãe é continente. Ela guarda para si a angústia enquanto tenta entender o que está acontecendo ali. E assim que Bion insere na grade, evitando escrever uma longa explicação, ele simplesmente escreve alfa e beta. Então, na verdade, ele atribuiu alfa e beta para a gente estar falando todos os elementos, sempre repetindo, então não é alfa e beta. Bem mais fácil. Tema 2. Continente, revere e hold. Agora tem que ver a questão da pronúncia. Bom, então agora o tema 2, a gente vai explicar continente, reverie e hold. O que significa cada item desse? Então, continente, reverie e hold são conceitos muito próximos, mas não são sinônimos. Então, isso é uma coisa que tem que estar bem claro, que são muito próximos, mas não é a mesma coisa. Até usei alguns termos ali, continente, acolhimento, mas daqui a pouco aí não é. Mas vamos ver o que diferencia um do outro. Em um primeiro momento, é possível, para facilitar a compreensão, imaginar que são similares, mas em um nível mais aprofundado, precisamos diferenciá-los. Vamos ver o que ele diz aqui. Continente e reverie são conceitos da clínica de Bion, enquanto o hold é um conceito da clínica de Winnicott. Até eu já estudei sobre isso, sobre Holden na clínica de Winnicott, que fala da boa mãe, apesar que faz toda uma explicação, parênteses aqui, que julgaram muito ele, tipo, mas como é que a mãe tem que ser perfeita, uma boa mãe, como assim? Mas quando ele fala boa mãe, não quer dizer que a mãe tem que ser perfeita, mas é que tem certas questões mínimas que a mãe tem que fazer, que é considerada mãe boa.
é o holding. Aí depois tem a questão que o analista, o terapeuta, ele também acaba fazendo holding com os pacientes, acolhe os pacientes, como se fosse a mãe ali fazendo o acolhimento. Mas isso aí é um assunto para uma outra hora, só um parênteses aqui. Então no caso aqui, ó, como ele falou que continente e revere são conceitos da clínica de Bion e holding é do Winnicott, apesar de parecidos, eles têm suas especificidades e se referem a processos diferentes, ainda que complementares. E aqui no texto aí ele enfatiza que o continente revere é de Bion e o holding é do Winnicott. Continente. Como a gente já viu, né, acho que vai ser mais o mesmo, mas vamos dar uma lida aqui. Continente é um processo psíquico ativo de recepcionar as angústias do bebê ou do paciente em análise. Então, na verdade, a gente acolhe as angústias do paciente, igualmente como a mãe faz com o bebê. Ela acolhe as angústias do bebê, que nem a Alice falou no texto anterior, questão do choro, da fome, fralda, enfim. Bom, e aí continuando, o movimento do bebê para sua mãe ou do paciente para o psicanalista. Há na mãe ou psicanalista a capacidade de suportar sem se desintegrar. Então, tipo, a gente tem que estar disposto a acolher essa angústia e a gente não se desestruturar, não ficar abalados, digamos assim. Ou sem reagir de modo refratário, no caso, reagir assim, tipo, agora eu fiquei tão mal porque eu vi aquela história da pessoa. Não. A gente tem que ter empatia, mas não podemos se desmanchar em função disso. Como a mãe faz. No caso, a boa mãe, digamos assim. Então é um movimento de conter por um tempo variável o que o outro projetou. Então a gente vai acolhendo por um momento. Não há uma comunicação, pois não há retorno. É uma via só do bebê para a mãe, tipo, no caso, a angústia. Conteúdo para continente. Corresponde ao mecanismo de defesa da projeção. No caso, eles falam projeção é porque o bebê projeta na mãe, ou no caso, o paciente no analista. Então aqui no trecho do Zimmermann, o que fala? A função continente da mãe para as angústias do filho é essencial para o crescimento deste, e que, da mesma maneira, é vital para o êxito da análise, que o psicanalista tem uma boa capacidade de continência. E essa importância obedece a uma proporção direta com o grau de regressividade do paciente. Então é um ponto bem importante nesse sentido. E essa experiência com a capacidade de continência do psicanalista dará ao paciente a oportunidade de aprender a suportar suas próprias angústias, a ser menos impulsivo, a ser mais tolerante consigo mesmo. Porque a angústia não vai sumir, mas pelo menos vai aprender a lidar com isso. E aí vem o segundo conceito de revere. Então, no caso, o revere é uma comunicação entre o bebê e sua mãe. Então, na verdade, continente é a capacidade que o analista ou a mãe acolhe as angústias do bebê ou do paciente. Já revere é uma comunicação entre o bebê e sua mãe. Não deixa de falar angústia, mas enfim, mas é uma comunicação. Ou entre o paciente e o psicanalista. É uma via de mão dupla. Aí tu vê que ali antes o continente é só vai recebendo, só recebendo. Já revere tem uma troca, tanto do bebê para a mãe como a mãe para o bebê. Ou analista, paciente, paciente, analista. Então corresponde ao mecanismo de defesa da identificação projetiva, um pouco mais evoluído do que a projeção. Aí me pega, porque assim não lembro de ter visto identificação projetiva, ou a diferença de identificação projetiva e projeção. Mas já vi que tem alguma coisa a ver com... é mais evoluído que projeção, mas eu não conseguiria dizer para vocês qual é a diferença de um para o outro. Que até tem que pesquisar isso aqui. Vou anotar isso aqui na questão para pesquisar depois. Bom, e é uma via de mão dupla. Sai do bebê paciente, vai para a mãe analista e volta para o bebê paciente. Corresponde ao mecanismo de defesa da identificação projetiva, um pouco mais evoluído que a projeção. Bom, é importante saber que apesar de semelhante, quando isso acontece na relação entre paciente e psicanalista, não chamamos de revere, pois o analista não teve com o paciente uma gestação. Considere que são apenas processos semelhantes. O psicanalista contém o que é projetado pelo paciente, conteúdos beta, no caso, as angústias do paciente. Ele exerce a função alfa, no caso de acolher tudo e dar nomes às angústias do paciente.
E tem uma relação parecida com revere, mas quando ocorre no sete analítico serão estudados como relações transferenciais. Então, revere é um estado de mente que está aberto à recepção de quaisquer objetos vindos do objeto amado e é, portanto, capaz de recepção das identificações projetivas do infante, seja elas sentidas pela criança como boas ou como más. Revere se refere à prática da função alfa. Então, na verdade, assim, alfa tem toda aquela questão do colher as angústias, então a prática, quando está praticando, então seria revere, pelo que eu estou entendendo aqui. E é por meio da capacidade de revere que a mãe vai conseguir que a criança reintrojete novamente aquilo que foi projetado nela. Ao receber o conteúdo digerido, nomeado, o bebê passa a ser capaz de criar memórias, aprendizagem com a sua experiência. Começa a se conseguir diferenciar, ou seja, vai adquirindo a capacidade de simbolizar, de sonhar, de imaginar. Então, no caso, o paciente ele vai assimilando ali conforme o psicanalista vai nomeando, digamos assim, a angústia. Vai dando símbolo para as angústias. Então, as emoções deixam de ser tão caóticas e passam a ser toleradas sem medo dentro de si mesmo, sem a necessidade de projetar no outro qualquer sinal de alerta. Então é mais ou menos isso. Eu ainda, confesso, estou achando um pouco confusa a questão do revere. Mas eu acredito que seria, no caso, olhando assim o contexto, seria a prática quando começa da analista, o analista com o paciente. Tipo, o paciente chega com as angústias, o analista vai lá, dá as simbologias, e aí o bebê, ou no caso o paciente, ele recebe as informações, reconhece. Acho que esse ato de ida e volta, esse mecanismo, é o revere, né, pelo que eu entendi aqui. Então, fazendo assim, a mãe ajuda o bebê no desenvolvimento da capacidade de sonhar, de armazenar memórias, de construir seu próprio aparelho de pensamento, e assim vai sendo desenvolvida a capacidade de simbolizar. E aqui traz o hold, que até, na verdade, cheguei a ver um vídeo sobre hold, de Winnicott, até com o Lucas Napoli, que é um psicólogo psicanalista, tem vídeos no YouTube, recomendo, tem a Confraria Analítica, e aprendo muito com ele, assim, até sugiro para vocês que querem adentrar no mundo psicanalítico, é um bom professor, digamos assim, ou melhor, excelente professor. Então muitas coisas aprendi com ele. Isso que, assim, só de assistir os vídeos, tudo, né? Não chego nem a anotar no caderno. Então aqui no hold é um conceito desenvolvido por Winnicott que quer dizer sustentar, manter uma rotina de cuidados ao longo do dia e ao longo dos dias, que permite o bebê continuar vivo. Tipo, é o acolhimento. Se não tivesse hold, o bebê ele morre. Então, um bebê completamente dependente da mãe e essa se responsabiliza por este bebê. Na medida do possível, a mãe vai deixando de existir, vai faltando, falhando para que o bebê assuma suas capacidades. Comer sozinho, pegar um brinquedo, suportar a espera para a gratificação. Então, o objetivo da mãe vai desde a completa sustentação, no caso a preocupação materna primária, até a emancipação do seu filho. Então, hold é todo esse processo. Ela começa 100% no bebê e aos poucos ela vai se afastando, vai dizendo, tu também tem que se tornar um ser humano, tu também tem que evoluir. Não vou dizer a palavra evoluir, mas tem que se virar sozinho. Essa é a realidade. Então, é nesse sentido que o holding acontece. Então, uma criança que não recebeu essa sustentação, um hold, como uma constante ao longo dos primeiros anos de vida, que correspondem ao período da dependência absoluta, e nem nos anos seguintes, que correspondem ao período de dependência relativa, mesmo que episodicamente tenha tido relações saudáveis com experiências de revere, e lembrando, revere é aquela troca, pode ter estruturação psicótica de personalidade. Claro, porque muitos estudos apontam que todo adulto psicótico ele não teve o hold, ou teve muito falha a questão do hold. Que daí ele não conseguiu, digamos, ter o manual, ou não conseguiu, como é que eu poderia dizer, se apropriar do manual, digamos, da vida, que até o Lacan chama em nome do pai. E aí isso aí para um próximo assunto, outra aula. Mas aí o Lacan ele traz esse nome do pai, que a criança acaba não recebendo isso
e aí acaba vindo a questão da psicose. E aqui agora também o Winnicott também trouxe a mesma coisa de um outro jeito, né, falando do Holding. Então aqui explica com mais detalhes. Ó. A criança psicótica será aquela que sofreu falhas ambientais severas de Holding no período da dependência absoluta, ou relativa, ou que formou ao longo desses períodos uma estrutura de personalidade precária que permaneceu no período posterior ao complexo de Édipo. Então acredito que ainda vai além do complexo de Édipo, que é, para quem não sabe, lá em torno de 4, 5 anos de idade, que é onde o filho se apaixona pela mãe, assim, tem e odeia o pai. Então é mais ou menos isso, e com a filha é o inverso. Então aqui já entra no tema 3, que é o desenvolvimento psíquico do bebê, que isso é muito importante. Então, como fala da questão do Holding ali, que é importante ter tudo, que é o que interfere no desenvolvimento psíquico do bebê. Então, que eu acredito que é aqui que vai falar o tema 3. Claro, com o olhar de Bion. Então aqui, o que diz o texto? Bion construiu sua compreensão sobre o desenvolvimento infantil com base em de Melanie Klein. Nossa, interessante. Bion recebeu muita influência de Klein por ter sido seu paciente em análise. Né? Lembrando que a Melanie Klein foi analista do Bion. Então, olha que privilégio isso. Então, fala por ter sido seu paciente em análise e por ter sido seu discípulo e por fazerem parte de um mesmo grupo de iguais, conhecido como Escola Inglesa de Psicanálise. E aí depois, no futuro, ainda trabalharam juntos, assim, não digo trabalhar, mas era parte de uma irmandade, digamos assim. Melanie Klein foi uma seguidora de Freud, que se dedicou à análise de crianças desde os anos 20. Diferente do Freud, que, se eu não me engano, só teve o Hans, que ele chegou a analisar, mas o Freud não era muito da questão das crianças. Mas ele teve a questão analisou alguns fatos ali do pequeno Hans, enfim, mas não era muito fã. Já Melanie Klein já focou nesse sentido. Foi ela que estabeleceu os fundamentos da análise de crianças. Klein iniciou estudando o complexo de Édipo, mas sua experiência clínica com crianças bem pequenas permitiu que ela produzisse conhecimento sobre processos mentais dos bebês bem pequenos. Olha que interessante, uma leitura boa de fazer, hein? Melanie Klein acreditava que os bebês já têm um ego ao nascer e que este ego cria mecanismos de defesa para se proteger da angústia. Então quer dizer que já nasce com uma personalidade. E isso até quem também tem muito assim da questão do já nascer com uma certa personalidade, ou como muitos antigos falam que nasce feito, também é o Jung, que também fala dessa questão do self, que a criança ela já nasce com uma personalidade também ali. Tem coisas que ela forma durante a vida, mas ela nasce com o self. E no caso a Melanie Klein aqui já fala da questão do ego. Então um desses mecanismos de defesa deu partida para Bion. Então Bion partiu de um dos mecanismos de defesa que a Melanie Klein trouxe. Então Bion usou isso para construir sua teoria, ou melhor dizendo, seus modelos, porque ele não fazia teoria. Bion teorizou sobre as funções alfa e beta a partir do conceito de identificação projetiva. Aqui já vai explicar o que é, coisa que eu não sabia ali. Que é um mecanismo de defesa descrito por Klein, típico da posição depressiva do bebê, que se inicia por volta dos 4 ou 6 meses de idade. Então, quando fala em identificação projetiva, está falando de bebê. Então, essa é a realidade. Melanie Klein nos disse que ao nascer os bebês já têm ego, ainda que seja rudimentar, pois são capazes de experimentar ansiedade, usar mecanismos de defesa e fantasiar. Com esse ego imaturo, a polaridade se dá entre instintos primitivos de vida e de morte. Então podemos relacionar a vida com gratificação e morte com desconforto. Né? Fazendo essa analogia aí. Então ao nascer os bebês não sabem diferenciar o que sentem. Então o que faz é reunir toda a sensação de fome, dor, desorganização, medo como morte, evidenciando uma angústia de aniquilação e, pelo contrário, quando são amamentados, acalentados, aquecidos e protegidos, experimentam que está relacionado com vida. Então, por isso, na teoria, aparece essa polaridade de vida e morte. Então, nada mais, nada menos, a Melanie Klein ela observou o comportamento dos bebês e foi teorizando em cima disso. E Bion partiu desse pressuposto também para fazer os modelos. Então, o que Klein nos explica é que o bebê separa
faz um splitting, que é a divisão em inglês, entre o que é bom e é mal. Então, por meio do mecanismo de defesa, projeção, coloca isso para fora de si, localizando no seio, que o alimenta. Klein chamou de seio bom e seio mau. Então, um bebê separa o split e com isso mantém o mal longe do que é bom. Com isso, ele dirige ao seio mal toda a sua agressividade e ao seio bom todo o seu amor. Por isso dizemos que as primeiras emoções, as mais primitivas, são amor e ódio. Pô, interessante isso aí. Eu não sabia. E realmente, observando bem, tem o bebê ou às vezes está tranquilinho e às vezes está com um berreiro assim, olha. É complicado. Para quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Então, assim, no início o bebê acha que consegue separar dessa forma. Idealiza o que é bom, nega o que é mal e fica tudo bem. O que acontece é que não demora muito para o bebê passar a ter ansiedade de perseguição por medo de que o seio mal ameace o seu ego imaturo e destrua. Então, para se livrar da ansiedade, o ego do bebê desenvolve mecanismos de defesa para introjetar o bom e projetar o mal. Então, só para vocês entenderem, assim, a questão quando fala projetar é como se tu jogasse a culpa no outro. Então, seria mais ou menos isso a projeção. Quando fala, tô projetando, tô jogando a culpa no outro. Né? Só que, claro que aqui é uma questão muito mais psíquica, mas fazendo uma analogia seria isso, ou é isso. Projetar o bom e projetar o mal. Então os mecanismos de defesa vão evoluindo junto com a maturidade emocional dos bebês. Claro, porque a gente tem defesas até hoje. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem sistema de defesas até hoje, falando em termos psíquicos. Então o mais importante aqui é o mecanismo de projeção, mais arcaico, e de identificação projetiva, típico da posição depressiva que acontece a partir dos 4 ou 6 meses de idade, quando o bebê já percebe a relação que tem com a mãe. Então, na verdade, assim, a projeção, pelo que eu estou entendendo, o mecanismo de projeção é aquela coisa que ele não tem noção do que está acontecendo, ele só projeta, tá me fazendo mal. Pelo que eu estou entendendo aqui. Isso é a projeção. Identificação projetiva é quando o bebê já está sabendo separar a mãe dele. Porque só para vocês terem trazer um outro parênteses aqui, para o bebê, mãe e bebê, para ele é tudo uma coisa só, é tudo um ser só. Tudo acontece, o seio é dele, ele acha que é dele, enfim. É uma coisa só, ele não sabe separar. Ele não tem noção que existe outro indivíduo ali, no caso a mãe. Então, retomando a sequência do desenvolvimento infantil conforme apresentado por Klein, temos que a primeira fase é a posição esquizoparanoide e depois vem a fase depressiva. Então, aqui já é interessante começar a aprender isso aqui. Então vamos ver a oposição esquizoparanoide. Então, do nascimento até por volta de 4 a 6 meses de idade, o bebê dirige ao seio mal toda a sua agressividade e ao seio bom todo o seu amor. Então ele introjeta e incorpora em si o seio bom e projeta toda a sua angústia, medo de morrer, fome, dor no seio mal. E com isso ele tem medo, pois o que resulta disso é uma ansiedade persecutória, ou seja, a fantasia de que o ódio projetado volte e o aniquile. Então, acho que aquele mal vai fazer mal para ele também, vai voltar. Quem recebe toda essa projeção é a pessoa que cuida do bebê, no caso, geralmente a mãe. Só que o bebê não os vê como pai e mãe, lembra que eu falei para vocês, né? Não tem essa noção. Mas sim como um seio bom, que conforta, e um seio mau, que demora. Então, na verdade, assim, o que acontece? Ele entende que aquilo ali, o que demora, é ruim, e o que vem logo, ou que não digo logo, mas que quando recebe o seio, aquilo é bom para ele. E quando não vem, é um seio mau, como se fossem duas entidades, digamos assim. Então, por isso que o bebê ele tem essa fase de bom e mal, amor e ódio, prazer e desprazer, sempre essa dualidade. Então o bebê sente que é dele tudo que é bom e projeta para fora tudo que é ruim. E aí isso é esquizoparanoide. Claro, porque paranoia, tem aquela paranoia que o mal vai fazer alguma coisa para ele, enfim. Aí vem a posição depressiva, depois do esquizoparanoide. Então isso também tem que estar claro. Então a posição depressiva inicia entre 4 e 6 meses. Então quando ele está separando dele para a mãe. Então no processo de desenvolvimento de maturidade do bebê, o
que acontece é que o bebê percebe que o objeto ideal, o seio bom, é o mesmo que o seio mau. Tipo, ele começa a perceber que é a mesma coisa. Ou seja, o objeto externo que gratifica é o mesmo que frustra. Então a mãe, a função materna que alimenta é a mesma que demora, que não acolhe. Então aí vem a posição depressiva, porque pô, ele vê que pô, não, então não existe um ser bom ou um mal. Na verdade é a mesma coisa. Então aí fica de reflexão para muitas coisas da vida aí também. E aí continuando, a partir do momento que o bebê percebe o objeto como total, isso, né, vê que é uma coisa só, ele sai da posição esquizoparanoide e entra na posição depressiva, quando a mãe é percebida como objeto total. O bebê passa a ter medo de retaliação, pois ele odiou o bom. Aí ele descobre que, pô, toda a vida que ele odiou o objeto bom também. Então ele tem medo de daqui a pouco volte para ele, tipo, fica sem. Então, além disso, começa a sentir culpa por ter odiado a pessoa amada. O principal mecanismo de defesa nessa fase é a identificação projetiva. Então o bebê precisa do que retorna do outro para se organizar e tem medo de perder esse ego auxiliar. Vamos ver de novo aqui, que para mim ficou confuso. Então o principal mecanismo de defesa está falando que é a identificação projetiva. O bebê precisa do que retorna. Ele precisa do que retorna, do outro. Ah, mas retorna o quê? Para se organizar. Então talvez o seio. Do que retorna do outro para se organizar. Ou daqui a pouco também aquela questão do começar a falar as coisas, enfim, né? Ou dar nomes a angústias. Então ele precisa do que retorna do outro para se organizar e tem medo de perder esse ego auxiliar. Então ele desenvolve sua capacidade de amar, mesmo percebendo que o outro decepciona às vezes. Então, tipo, seria aquele amor incondicional que mesmo, né, não é querer, só deixar bem claro que não é uma apologia nem nada, né, mas que nem acontece em muitos casos, e daqui a pouco até uma projeção da infância, às vezes de relacionamentos abusivos, que a pessoa mesmo sabendo que aquela pessoa é ruim, ela acaba amando igual. Então daqui a pouco tem alguma consequência disso, daqui a pouco lá da infância. Então é uma consequência da escolha das pessoas na fase adulta. É uma possibilidade, claro, não tome isso como uma certeza, porque assim, eu não estudei nada parecido com isso. Estou começando a estudar agora, enfim, 1 ano, não vi nada nesse sentido, mas no momento me faz sentido, faz muito sentido para mim isso. Então, e ele tem medo de perder esse ego auxiliar, então desenvolve sua capacidade de amar, mesmo percebendo que o outro decepciona às vezes. Ama a pessoa inteira para não perder, que ele sabe que tem benefícios também. Esses mecanismos de defesa primitivos continuam fazendo parte dos nossos recursos internos durante a vida inteira. Então a gente acaba levando isso para a vida inteira, mesmo sendo uma coisa primitiva. Então pessoas com estrutura psicótica de personalidade terão predominância de defesas típicas da posição esquizoparanoide: idealização, projeção e negação. Por quê? Porque na verdade o psicótico, como ele não tem o manual, então ele acaba na verdade refletindo muitas coisas do bebê, ele não consegue simbolizar na verdade. Porque o que acontece? A mãe com um acolhimento ali, o ser continente, ela vai nomeando, lembra da função alfa, ela vai nomeando. E aí, claro, como o bebê que não teve esse acolhimento acaba não tendo simbolização das coisas dele, o que acontece? Então ele não consegue simbolizar nada. Então, só para trazer um exemplo aqui, um psicótico normalmente ele não consegue simbolizar. Então, vamos supor, pega uma expressão furar olho, que é sacanear. Ele vai achar que realmente, se chegar para ele dizer assim, aquela pessoa é um fura-olho, ele vai acreditar realmente que aquela pessoa ela fura os olhos das pessoas. Tá? Ela não vai conseguir ver que é uma simbolização. Então esse é um exemplo. Então ele idealiza, projeta e nega. E aqui o tema 4 ele fala da identificação projetiva, que assim, não ficou tão claro para mim no texto aqui anterior da aula 4. Vamos ver como é que ele explica aqui a identificação projetiva. Então foi a partir do conceito de identificação projetiva que Bion teorizou sobre a função alfa e beta, conteúdo e continente. Então beta, conteúdo do bebê, sem nome, evacuado na mãe, projetado. E alfa, função materna que acolhe os elementos beta, da continência, desintoxica, compreende e devolve nomeado ao bebê.
Então, na identificação projetiva, o bebê se identifica com o resultado do conteúdo que ele projetou, que agora retorna à mãe. Então a identificação projetiva é, na verdade, assim, ele projetou aquilo na mãe, e quando a mãe retorna para ele, identificado a projeção, então aí se chama identificação projetiva. Agora sim, para mim está claro. Então, a identificação projetiva nada mais é, o nome já está dizendo, às vezes a gente não para pensar. Então, identificação projetiva está identificando a projeção que ele fez na mãe. Então, quando a mãe retorna a projeção, dando nome à angústia do bebê, então se chama identificação projetiva. Então, aqui voltando. Então, na identificação projetiva, o bebê se identifica com o resultado do conteúdo que ele projetou. Por exemplo, a fome. E que agora retorna da mãe, que é a mãe explicando que ele está tendo naquele momento é fome, como sendo seu. Então, a mãe funciona como um ego auxiliar para o bebê. Para Bion, identificação projetiva é uma forma de comunicação entre mãe e bebê. É a forma de comunicação mais primitiva em que o bebê envia, no caso, projeta uma confusão de sentimentos que ele não sabe o que é na mãe. Só que a mãe recepciona aquilo, acolhe os sentimentos, se envolve em compreender, digere e depois de processados, devolve em doses homeopáticas ao bebê, já decodificado, nomeado e significado. Então o bebê se identifica com o que volta da mãe para ele. Toma como seu conteúdo novamente, só que agora já está mais organizado. Então a identificação projetiva também é uma das formas de comunicação do paciente para o psicanalista. Da mesma forma que acontece na comunicação entre mãe e bebê, também acontecerá no setting terapêutico. Então também vai ser o papel do psicanalista, ou meu papel no caso, dar nomes à angústia do paciente, pelo que eu estou vendo aqui. A psicopatologia dos sofrimentos e transtornos mentais nos mostra que nem sempre a relação ocorre de modo esperado. Ou seja, pode ser que não exista a capacidade de revere, relação entre alfa e beta. Lembra que revere é aquela bate e volta, tipo, bebê, mãe, mãe, bebê, até se tornar independente. Então essa falha pode acontecer na mãe ou no psicanalista, que precisam ter capacidade para a função alfa, ou no bebê ou paciente, por conta de não conseguirem fazer identificação projetiva. Então a identificação projetiva requer que o bebê recupere para si aquilo que projetou no outro. Então no caso o paciente também vai projetar coisas no psicanalista, vai projetar em mim. Então eu tenho que fazer identificação projetiva no caso do paciente. Então nos quadros psicopatológicos mais graves com estrutura psicótica, os bebês não conseguem receber o que vem do outro, no caso a mãe. Eles não estabelecem relação com o outro e ficam presos nas suas próprias produções mentais. É aquela coisa, vamos supor que pelo que eu estou entendendo aqui, te falo sobre um assunto, por exemplo, sobre o universo. Vamos supor que tu nunca estudou sobre o universo. Que tu olha para o céu, o que tu vai imaginar? Tu pode imaginar que existe um teto. Será que o céu é de vidro? Pode ser. Estou olhando lá, as estrelas podem ser lâmpadas grudadas no vidro. E eu digo vidro porque daí, digamos, quando o sol bate, ilumina, e quando não bate. Então eu fico imaginando que pode ser o universo, o céu. Não vamos falar universo, vamos falar o céu. Aí quando vem o sol, uma grande lâmpada brilhante, bem potente, que ilumina toda a nossa cidade. Então para mim é uma lâmpada. Então eu posso acreditar nisso. Se eu não tenho ninguém que me falou tudo, eu posso pensar isso. Então, no caso, os psicóticos não tiveram essa informação da mãe, dando nomes às situações. Então, o que o bebê vai fazer? Vai começar a imaginar o que acha, vai tirar coisa da cabeça dele. Só que ele vai levar as coisas muito literal, porque o psicótico ele não é uma pessoa que tem problemas de aprendizado. Eles aprendem a ler, escrever, enfim. Muitos estudam, viram juiz, que nem o caso do Schreber, que o Freud ele analisou o livro dele, do Schreber. Ele teve o primeiro surto aos 42 anos, e ele era juiz ou do Supremo, uma coisa assim, ele era grandão. E aí ele teve o primeiro surto. Imagina, com 42 anos. Até então, imagina, ele estudou tudo, se formou, era grandão lá na questão do juiz lá, enfim. Então o psicótico não tem nada a ver com questão de aprendizado. Então, para ficar bem claro isso.
Só que eles não conseguem ter essa simbolização. Então, o que fala aqui no texto? Eles não estabelecem relação com o outro e ficam presos nas suas próprias produções mentais. É aquilo, vão criando. Para Bion, essa não é uma falha na relação mãe-bebê, mas sim se deve a condições inatas do bebê. Então, o que ele está falando aqui? Já Bion já fala que não é uma falha na relação mãe-bebê. Ele diz que que o bebê nasce com isso. Diferente de alguns autores que falam que não, que o ambiente é que torna a pessoa psicótica. Ele já está falando que quando fala inata é porque nasce. O bebê já nasce com isso. Por outro lado, por ser que esteja tudo certo com o bebê, mas aconteça uma falha relacionada com a mãe, por exemplo, quando a mãe tem uma intensa confusão mental que a impeça de desempenhar a função alfa, e com isso não aconteça a comunicação primitiva entre bebê e mãe, ou ainda que a mãe não esteja presente para o holding, né, no caso, sustentar o período de dependência do bebê e assumir uma rotina de cuidados. Na verdade aqui é uma conclusão, ele está dizendo que pode acontecer duas situações, que o bebê nasça com isso, ou que ele não tenha tido o acolhimento da mãe. Então é isso que ele está falando. Então, quando a falha é no ambiente, o Winnicott e Bion discordam quando a ser esta uma condição suficiente para determinar uma personalidade psicótica no bebê. Então já tem duas opiniões divergentes aí entre Bion e Winnicott. Bion tem um ponto de vista mais biológico, entende que somente se houver predisposição inata no bebê, a psicose ocorrerá. Então, mesmo se o bebê não tiver um ambiente favorável, para Bion, se ele não tiver uma predisposição, ele não vai ser psicótico. Daí ele fala que ocorrerá sem desprezar os efeitos do ambiente, mas sem considerá-los tão relevantes quanto o Winnicott. Então o Winnicott bateu muito mais na questão do ambiente. Então o Bion, ênfase maior para o genético, o Winnicott, ênfase maior para o ambiente. E já falando em Winnicott, em 82, considera que as falhas na provisão ambiental e a falta de Roden podem ter efeito para a estruturação da personalidade borderline, ou psicótica. Entende ainda que na relação com o psicanalista no setting terapêutico, o paciente regride a fase em que ocorreu a falha de provisão ambiental, o que Freud chamaria de período de fixação, e terá uma oportunidade de ressignificá-la se o psicanalista oferecer esse holding na relação transferencial. Então, oferecer holding na relação transferencial significa saber interpretar na hora certa, na medida certa, as capacidades de compreensão do paciente. Significa ter feeling, ou seja, sentir intuitivamente a relação, ter empatia. Só um parênteses aqui, que nem na questão da mãe e o bebê, né? Aquelas que são mais homeopáticas, vai aos poucos fazendo que o bebê assimile. Não é uma coisa tipo, larga tudo o bebê e te vira. Saber em que momentos precisa alongar mais uma sessão ou interrompê-la. Em que momentos intensificar a ansiedade, em que momentos permitir o uso de mecanismos de defesa. Suportar a resistência até que o vínculo aconteça. E aí o último tema aqui, o tema 5, desenvolvimento humano para Bion. E é só para vocês entenderem a questão do desenvolvimento humano, muitos autores estudam e estudaram o desenvolvimento humano. Mas o que seria o desenvolvimento humano? É como o ser humano se desenvolve ao longo da vida. As etapas, as fases. Então, cada autor ele se preocupou em estudar o desenvolvimento humano. Tanto psicanalistas como não psicanalistas. Então tem muitos estudos sobre desenvolvimento humano. E aqui, como a clínica em Bion, logo agora trouxe a questão do desenvolvimento humano para Bion. Como é que ele via o desenvolvimento humano? Então, no caso, Bion desenvolveu seus modelos com base nas teorias kleinianas, lembrando que ele foi paciente da Melanie Klein. E até hoje são aceitos e foram completamente incorporados na teoria psicanalítica. Mas Bion também avançou mais para a fase final de sua obra para um tema que gerou desconforto entre seus pares. Bion surpreendeu seu grupo quando defendeu que o desenvolvimento humano deve incluir o período de gestação, porque sempre todos os autores eles estudavam a partir do nascimento e assim por diante. Então ele já considera a gestação. Isso é muito interessante, porque eu digo que eu também acredito, incluiria também, porque muitos comportamentos dos bebês, às vezes até o fato da mãe conversar com o bebê na barriga, ou o pai conversar, isso faz diferença, cria memórias. Pode ser uma memória inconsciente, mas cria. Então aqui
Todos os cientistas consideram o estudo do desenvolvimento humano compreendido entre o nascimento até a morte. O dado importante é a data de nascimento e não a data da fecundação. No entanto, Bill considerava que já há personalidade antes do nascimento. Olha, por que não? Às vezes o bebê ele chuta muito, enfim. Então aqui tem uma citação do Bion aqui, né? Explicando sobre isso. Ó. Não vejo razão para duvidar que o feto a termo tenha uma personalidade. Parece-me gratuito e sem sentido supor que o fato físico do nascimento seja algo que cria uma personalidade que antes não existia. Porque o bebê já existe desde que fecunda. É muito razoável supor que esse feto, ou mesmo o embrião, tenha uma mente, que algum dia possa ser descrita como muito inteligente. Só que, claro, aí teria que ter muitos estudos. Então a defesa da vida psíquica antes do nascimento foi bastante conturbada no meio médico psicanalítico. Foi definida como uma fase mística de Bion. Já com o histórico de ter sido isolado quando defendeu o trabalho com grupos, Bion passou a ser aceito quando teorizou sobre a relação mãe-bebê e quando transpôs esse modo de relação para a relação analista-paciente, mas voltou a ser ignorado por causa de sua fase mística, quando fazia defesas de pontos de vistas diferentes daqueles do seu grupo. Então isso aí foi polêmico, de certa forma. Mas para mim não foi polêmico, ele só, você tinha que concordava e se discordava, discordava. Então, para além do que foi polêmico, Bion fez importantes contribuições para a compreensão do desenvolvimento dos bebês e o descreveu em 3 tempos. Então, tem a preconcepção, então imagino que é antes do bebê, quando o bebê não tem experiência nem com suas emoções nem com seu corpo, tudo é irreconhecível, incognoscível, aquilo que não é conhecido. Isso é a preconcepção. E aí vem a concepção, quando o bebê passa a ter noção do seu corpo e das sensações dele decorrentes, há uma articulação entre corpo e emoção. Exemplo, quando está chorando de fome, se acalma quando a mãe o coloca em posição de amamentação. A mãe lhe dá o seio e ele ingere o leite. Experiência de satisfação. Depois vem o pensamento, quando o bebê passa a reconhecer as sensações emocionais e fisiológicas. Ele já sabe o que sente, pois aprendeu com sua mãe. Agora, quando a criança tem sono, ele já pode se aconchegar e dormir. Quando tem fome, ela já pode buscar algo que lhe esteja perto para ingerir. Então já tem essa noção. Então daí é o pensamento. Então concepção é quando ele já começa a ter noção do corpo e das sensações, e o pensamento quando ele já tem concretizado aquilo. E pré-concepção quando ele não entende nada. Então aqui na prática, um exemplo de capacidade de continência do psicanalista é o de quando o paciente relata uma situação vivida de muita angústia. Então aqui ele traz um exemplo prático de clínica. Isso aqui é legal de aprender. Aí ela fala, eu estava ali sozinha com ele, sendo ameaçada de morte. Ele disse que me violentaria e eu tinha mais medo do que os meus filhos chegassem. Fui ficando cada vez mais em pânico e me veio à cabeça todas as vezes que meu pai também me abusou. Me obrigou a fazer coisas horríveis e eu ainda sinto cada detalhe daquela dor em mim. Um psicanalista iniciante sem análise pessoal, um psicanalista sem capacidade de ser continente, poderia facilmente se perceber com a frequência respiratória aumentada. Fica muito impressionado com a situação. Ou fazer alguns respiros profundos para tentar se acalmar. Ou ainda demonstrar angústia e ansiedade por meio de expressões faciais. De pequenos comentários tais como ai, nossa, não consigo nem ouvir, meu Deus. Ou ainda interromper o paciente com perguntas irrelevantes, tais como a que horas foi isso? Onde você estava? Ele estava armado? Então, pela capacidade de continência, o psicanalista suporta a angústia e assim ensina o paciente a suportar a sua angústia. Mas se ele não suporta as suas próprias angústias, ele será incapaz de suportar a do outro. Então, por isso a importância da análise pessoal. Isso também fala de quando é indispensável o processo de análise pessoal do analista. Então, aqui já complemento o que eu acabei de falar. Agora vamos a alguns exemplos sobre os mecanismos de defesa de projeção e identificação projetiva, que podemos identificar na idealização de algumas pessoas. Então, quando idealizamos um objeto, por exemplo, em uma paixão, um ídolo, uma crença, um mito, é comum fazermos um splitting, que é essa divisão ou polarização que nos leva a acreditar que aquele que idealizamos é só bom e o outro é só mal. Quando se trata de uma paixão, os colegas podem ver defeitos na pessoa, mas quando está idealizado, não adianta tentar abrir os olhos da pessoa apaixonada. É possível até que o colega que faz advertências seja considerado mal. Então, isso acontece na fase adulta. O seio bom e o seio mal. No mecanismo de cancelamento típico dos movimentos de massa, há uma idealização de um ídolo, mas quando esse ídolo faz algo que a massa
condena, por exemplo, estupro, há imediatamente um cancelamento, que é a moda de hoje em dia. A massa passa a criticá-lo, deixa de segui-lo em redes sociais, e com isso fica evidente que atua da seguinte forma: ele é só bom, ou ele não presta. Na posição depressiva, há um pouco mais de civilização, né? Lembrando que sai da esquizoparanoide, que isso só tem bom e mal. Há um pouco mais de civilização, pois a atitude desse exemplo seria: é horrível o que ele fez, mas continuo gostando das músicas dele. Então a posição depressiva é muito representativa da nossa capacidade de amar, de identificar coisas boas e ruins na mesma pessoa, na mesma ideia. O que se observa nos movimentos de grupo é muito sobre isso. Se o grupo perde a capacidade crítica, ele estaria mais próximo dos mecanismos de negação e idealização, seria esquizoparanoide. Mas se consegue identificar prós e contras, dá sinais de que não está em um nível de funcionamento de massa tão primitivo, que daí já estaria no depressivo, posição depressiva. Então aqui, de massa tão primitivo, clivado, dividido, polarizado. Por isso deprime, pois se decepciona quando percebe que a mesma pessoa é boa e ruim. Ser este outro ídolo é uma função de muita responsabilidade, assim como é a mãe para o bebê. Por isso se fala de responsabilidade social do ídolo. Quando um influenciador famoso na mídia se manifesta dando significado a uma emoção, é bastante frequente que muitas pessoas o sigam, ou seja, se identifique com a emoção nomeada pelo outro que é idolatrado, no caso o papel da mãe. A perversidade acontece quando o ídolo faz uso pessoal desse poder sobre o outro, não para benefício coletivo, mas sim para atender a seus próprios interesses individuais. E nesse caso, os membros do fã-clube são apenas inocentes úteis. Os mecanismos de defesa que surgem são saudáveis lá nos bebês nos acompanham pela vida toda. O esperado é que evoluam junto com o desenvolvimento humano, mas em diversos momentos pode haver a regressão e uso de mecanismos de defesa bastante primitivos, especialmente quando estamos em grupo ou em movimento de massa, em que predominam a negação do diferente, a idolatria e idealização do seio bom, a agressão ao seio mal. Isso pode representar uma passagem ao ato com comportamento de agressão e violência. Então essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Consegui aprender bastante, meio quebrando cabeça em alguns pontos aqui, mas deu tudo certo. Então, me despeço de vocês. Valeu!